Pense na árvore de Natal, que enfeita sua sala todo mês de dezembro. Ela parece tão familiar, tão tradicional, não é? Mas e se eu te dissesse que a história dela é muito mais antiga, misteriosa e, em certos momentos, até controversa? Você já parou para se perguntar de onde veio essa prática? Por que decoramos árvores? E o que essas decorações realmente significam? Hoje, vamos mergulhar profundamente nas origens chocantes da árvore de Natal, revelando fatos que podem mudar completamente a forma como você enxerga essa tradição. E fique comigo até o final, porque a última revelação é, sem dúvida, a mais impressionante de todas. Prepare-se para uma jornada que atravessa culturas, religiões e séculos de história. Antes de começarmos, quero fazer um pedido rápido. Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like, comente suas opiniões e compartilhe este vídeo com amigos. As revelações que vamos explorar hoje podem transformar completamente a forma como você entende essa tradição. E se você gosta de conteúdos que te desafiam a pensar além do óbvio, este canal é para você. Imagine-se na Europa de milhares de anos atrás, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. As florestas densas eram vistas como locais sagrados, povoados por espíritos e deuses. Povos antigos, como os celtas e os germânicos, tinham uma conexão profunda com a natureza. Para eles, as árvores não eram apenas parte da paisagem, eram símbolos de vida, fertilidade e força. Durante o inverno, quando a natureza parecia estar adormecida, as árvores perenes, aquelas que permaneciam verdes o ano todo, eram vistas como um milagre da criação. Elas simbolizavam a resiliência da vida diante das forças implacáveis da morte. Um dos primeiros registros históricos que ligam árvores e celebrações pode ser encontrado nos festivais pagãos de Yule, comemorados pelos povos germânicos durante o solstício de inverno. Yule era uma época de reverência ao deus Odin e à força da natureza. Ramos de pinheiro e azevinho eram levados para dentro das casas para trazer proteção espiritual e afastar os maus espíritos. Naquele tempo, acreditava-se que essas plantas tinham poderes mágicos que garantiam a sobrevivência durante os meses mais frios. Curiosamente, essas práticas não eram exclusivas dos povos germânicos. Em várias culturas da antiguidade, como a egípcia e a romana, árvores e plantas também ocupavam um lugar central nas celebrações religiosas. No contexto romano, por exemplo, temos as Saturnais, festividades em homenagem ao deus Saturno. Durante essas celebrações, que ocorriam em dezembro, as pessoas decoravam suas casas com galhos de pinheiro e realizavam banquetes em um espírito de fartura e renovação. Esses elementos, galhos verdes, festas e trocas de presentes, são ecos claros das tradições que séculos depois se integrariam às festividades natalinas. Mas você pode estar se perguntando: como essas práticas pagãs se conectam ao cristianismo e, eventualmente, à árvore de Natal como a conhecemos hoje? Essa é uma das partes mais fascinantes dessa história. Com o avanço do cristianismo na Europa, especialmente após a conversão do Império Romano, houve um esforço contínuo para integrar costumes pagãos às novas celebrações cristãs. Constantino, o imperador romano que abraçou o cristianismo, teve um papel fundamental nesse processo. Ele compreendeu que a assimilação das práticas populares era uma forma eficaz de promover a aceitação da nova fé. Foi assim que muitos símbolos pagãos foram reinterpretados sob uma perspectiva cristã. As árvores verdes, antissímbolos de fertilidade e vida, passaram a ser associadas ao nascimento de Cristo, representando a promessa de vida eterna. Essa transição, no entanto, não aconteceu de forma imediata nem uniforme. Em algumas regiões, as práticas pagãs continuaram coexistindo com as celebrações cristãs por séculos. Isso gerou tensões, mas também contribuiu para a riqueza simbólica das tradições que hoje associamos ao Natal.
Um dos marcos mais importantes na evolução da árvore de Natal foi o papel desempenhado pelos reformadores protestantes no século XVI. Martinho Lutero, por exemplo, é frequentemente creditado como o primeiro a decorar uma árvore de Natal com velas, inspirado, segundo a tradição, pela visão do céu estrelado em uma noite de inverno. Para Lutero, a árvore era um símbolo poderoso da luz de Cristo no mundo. Essa interpretação reforçou a popularidade da prática, especialmente entre os protestantes alemães, que a levaram consigo para outras partes da Europa e do mundo. Mas essa tradição também enfrentou resistência. Durante os primeiros anos do puritanismo na Inglaterra e na América do Norte, as árvores de Natal e outras celebrações natalinas foram ativamente desencorajadas. Os puritanos viam essas práticas como resquícios de paganismo e acreditavam que elas não tinham lugar em uma celebração verdadeiramente cristã. No entanto, com o tempo, a árvore de Natal foi gradualmente se tornando um símbolo universal das festividades de fim de ano, transcendendo fronteiras religiosas e culturais. E agora eu pergunto a você, já imaginou quantas dessas histórias estão presentes na árvore que você monta em sua casa? Cada enfeite, cada luz, carrega um significado muito mais profundo do que aparenta. Você sabia que as bolas que usamos para decorar a árvore eram originalmente maçãs, simbolizando o fruto proibido do Jardim do Éden? E que a estrela no topo representa a estrela de Belém, que guiou os magos até o menino Jesus? Esses símbolos são uma mistura fascinante de tradições pagãs, cristãs e até mesmo seculares. O que torna a árvore de Natal tão especial é sua capacidade de unir pessoas, independentemente de suas crenças ou origens. Mas será que isso não nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o significado das tradições? Até que ponto estamos conscientes das raízes das práticas que abraçamos tão alegremente? Se você está tão intrigado quanto eu, deixe seu comentário abaixo. Quero saber, qual parte da história da árvore de Natal mais te surpreendeu até agora? E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Afinal, quanto mais pessoas entenderem as verdadeiras origens dessa tradição, mais rica será a conversa ao redor da árvore neste Natal. Enquanto seguimos nessa jornada pelas origens da árvore de Natal, é impossível ignorar como essa tradição foi se transformando ao longo dos séculos, até chegar à forma que conhecemos hoje. No entanto, para entendermos melhor, precisamos mergulhar em um ponto crucial: a simbologia oculta por trás da árvore e como ela foi usada para diferentes propósitos, muitas vezes contraditórios, ao longo da história. Durante a Idade Média, a árvore começou a ser associada a um elemento teatral e pedagógico. Na Europa, era comum a realização de peças religiosas, conhecidas como mistérios, para ensinar a Bíblia a um público que, em sua maioria, era analfabeto. Uma das peças mais populares era a que representava a história de Adão e Eva e a expulsão do paraíso. Nessas encenações, uma árvore era decorada com maçãs vermelhas, representando o fruto proibido. Essa árvore do paraíso tornou-se um símbolo poderoso e muitas famílias passaram a montar versões simplificadas em suas casas, como parte das celebrações de Natal. Mas a história dá outra guinada intrigante com a Reforma Protestante. Os reformadores, como Martinho Lutero, buscavam depurar o cristianismo de tradições que consideravam supersticiosas ou excessivamente ligadas ao catolicismo. É aqui que a árvore de Natal ganha um novo significado. Lutero, ao decorar sua árvore com velas, estava enfatizando a mensagem cristã da luz divina, iluminando o mundo em tempos de escuridão. A prática se popularizou entre os protestantes, especialmente na Alemanha, mas levou séculos para se espalhar para outros países. Curiosamente, a introdução da árvore de Natal em países como a Inglaterra e os Estados Unidos
não aconteceu de forma espontânea. Foi, na verdade, impulsionada por membros da realeza. O príncipe Albert, marido da rainha Vitória, trouxe a tradição da Alemanha para o Palácio Britânico, onde foi amplamente divulgada através de ilustrações e artigos na imprensa. Essa popularização da árvore de Natal pela aristocracia britânica teve um impacto cultural imenso, especialmente nas colônias inglesas e na América do Norte. Nos Estados Unidos, a adoção da árvore de Natal enfrentou inicialmente resistência de grupos puritanos que viam a tradição como uma prática pagã. Contudo, durante o século XIX, com a crescente onda de imigração alemã e a influência cultural britânica, a prática começou a ganhar aceitação. Foi nesse período que surgiram os primeiros enfeites comercializados em larga escala, especialmente bolas de vidro soprado, originalmente importadas da Alemanha. E aqui chegamos a um ponto fascinante: o significado comercial da árvore de Natal. Embora suas raízes estejam profundamente ligadas a tradições religiosas e espirituais, a árvore também se tornou um símbolo do consumismo moderno. Grandes corporações e marcas começaram a associar a árvore às campanhas publicitárias de fim de ano. Os enfeites deixaram de ser simples adornos caseiros e passaram a incluir itens luxuosos, personalizados e até extravagantes. Hoje, em muitas partes do mundo, é comum encontrar árvores decoradas com temas específicos, muitas vezes refletindo tendências de moda ou marcas. Agora, um ponto que vale destacar é como a árvore de Natal se tornou um fenômeno global, atravessando fronteiras culturais e religiosas. No Japão, por exemplo, onde o cristianismo não é a religião predominante, a árvore foi adaptada como um símbolo secular das festividades de fim de ano. Lá, ela é frequentemente associada ao romantismo e à troca de presentes entre casais, em vez de seu significado cristão ou pagão original. O mesmo acontece em muitos países da Ásia e do Oriente Médio, onde a árvore foi adotada como um ícone da modernidade e do espírito festivo. Mas será que a globalização da árvore de Natal também não traz à tona questões mais complexas? Ao se tornar um símbolo universal, ela perdeu parte de sua conexão com as tradições locais e espirituais que a moldaram. Será que, ao nos afastarmos de suas raízes, não estamos deixando de lado aspectos importantes de nossa própria história? É aqui que a reflexão se torna indispensável. Agora, eu quero ouvir você. Qual dessas transições culturais da árvore de Natal mais te surpreendeu? Você sabia que a tradição tinha tantas camadas de significado e simbolismo? Escreva nos comentários. E claro, se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa entender melhor as origens desse símbolo tão querido. Embora a árvore de Natal seja hoje um símbolo amplamente aceito e celebrado, a sua história continua a levantar debates e polêmicas entre historiadores e teólogos. Isso porque as origens desse costume estão profundamente entrelaçadas com práticas religiosas pré-cristãs, que nem sempre foram vistas com bons olhos pela Igreja. Essa dualidade, que mistura paganismo e cristianismo, é uma das características mais fascinantes dessa tradição. Para compreendermos melhor, precisamos voltar à antiguidade e explorar o uso das árvores como símbolos espirituais. Desde os primeiros registros históricos, as árvores desempenharam um papel central em muitas culturas. Na mitologia nórdica, por exemplo, a Yggdrasil, ou Árvore do Mundo, era considerado o eixo central do universo, conectando os reinos dos deuses humanos e mortos. Já entre os povos celtas, os carvalhos eram vistos como portais para o mundo espiritual, e rituais eram realizados ao seu redor em busca de sabedoria e proteção divina. No entanto, com a ascensão do cristianismo, práticas como essas começaram a ser reinterpretadas ou até suprimidas.
A Igreja, em seus esforços para converter os povos pagãos da Europa, precisou lidar com o desafio de absorver ou substituir suas tradições culturais. Muitos estudiosos, como Mircea Eliade e James Fraser, argumentam que a incorporação de símbolos pagãos, como as árvores verdes, foi uma estratégia deliberada para facilitar a transição de uma cosmovisão politeísta para o monoteísmo cristão. Esses símbolos foram ressignificados, adquirindo um novo contexto dentro da narrativa cristã. Essa transformação, no entanto, não ocorreu sem resistência. Durante o período da cristianização da Europa, líderes religiosos frequentemente debatiam sobre quais elementos das culturas locais poderiam ser incorporados sem comprometer os ensinamentos da fé. O teólogo e historiador Tertuliano, por exemplo, criticava duramente a adoção de práticas que ele considerava contaminadas pelo paganismo. Ele argumentava que esses símbolos poderiam enfraquecer a pureza da mensagem cristã e desviar os fiéis do verdadeiro propósito da adoração. Mesmo assim, a resiliência dessas práticas locais acabou prevalecendo. No século XVI, quando a Reforma Protestante trouxe novas perspectivas sobre a celebração do Natal, a árvore começou a ocupar um lugar mais proeminente nas tradições familiares, especialmente nos territórios germânicos. Enquanto os católicos mantinham tradições como presépios e procissões, os protestantes adotaram a árvore como um símbolo central, representando a simplicidade e a centralidade de Cristo na celebração natalina. Outro marco importante na história da árvore de Natal foi sua relação com o iluminismo e a secularização. No final do século XVIII e início do século XIX, o conceito de Natal começou a se expandir para além de suas raízes religiosas. A Revolução Industrial trouxe consigo mudanças sociais e culturais significativas, e a árvore de Natal se tornou um símbolo de unidade familiar e esperança, especialmente em tempos de crise. Escritores como Charles Dickens ajudaram a consolidar essa imagem por meio de obras como Um Conto de Natal, onde o espírito natalino é associado a gestos de bondade e generosidade. Ao mesmo tempo, a prática de decorar árvores ganhou novas dimensões. Com o avanço da tecnologia, os enfeites passaram a refletir os gostos e tendências de cada época. Bolas de vidro, luzes elétricas e até enfeites temáticos inspirados na cultura pop começaram a aparecer, transformando a árvore em um reflexo da individualidade e criatividade de cada família. Contudo, essa evolução também trouxe questionamentos. Até que ponto a comercialização da árvore de Natal contribuiu para desviar o foco de seu significado original? Será que ela se tornou apenas um símbolo do consumismo moderno? Hoje, a árvore de Natal permanece um ícone multifacetado, capaz de unir diferentes perspectivas e crenças. Em uma sociedade cada vez mais pluralista, ela transcende suas origens religiosas e culturais para se tornar um símbolo universal de celebração e esperança. No entanto, essa universalidade também nos convida a refletir sobre o que realmente significa preservar tradições. Devemos abraçá-las como parte de nossa identidade cultural ou questioná-las como construções históricas que podem ser reinterpretadas? Agora é a sua vez. O que você acha dessa transformação da árvore de Natal ao longo do tempo? Para você, ela ainda carrega um significado espiritual ou se tornou apenas um ornamento festivo? Escreva nos comentários. Quero saber como você interpreta essa tradição tão rica em história e simbolismo. Chegamos à parte final de nossa jornada, onde revelaremos a última e mais impressionante camada de significado por trás da árvore de Natal. Até aqui, vimos como essa tradição evoluiu de práticas pagãs ancestrais para um dos símbolos mais universais do mundo moderno. Mas agora,
Vamos explorar o que essa transformação diz sobre nós como sociedade e por que essa árvore continua a ocupar um lugar tão especial em nossos corações e lares. Antes de tudo, é importante lembrar que a árvore de Natal é muito mais do que um simples enfeite. Ela é um testemunho vivo da capacidade humana de transformar símbolos, adaptando-os às necessidades de cada época e contexto. Historicamente, ela foi usada para celebrar a fertilidade, a resiliência da vida e, posteriormente, a promessa de redenção e luz trazida por Cristo. Mas, com o passar dos séculos, ela também assumiu outros significados, muitas vezes desconectados de suas raízes espirituais. Por exemplo, a árvore moderna é frequentemente associada à ideia de união familiar. Durante o período natalino, ela se torna o ponto focal das comemorações, um local onde as pessoas se reúnem para trocar presentes, compartilhar histórias e criar memórias. Esse simbolismo de união transcende barreiras culturais e religiosas, tornando a árvore um elemento universal de conexão humana. Contudo, essa centralidade também levanta perguntas importantes. Será que, ao adaptarmos a árvore de Natal às nossas próprias conveniências, estamos perdendo o contato com a profundidade de seu significado original? Uma das interpretações mais profundas da árvore de Natal vem de estudiosos que analisam seu papel como símbolo de renovação. De acordo com Mircea Eliade, um dos maiores especialistas em história das religiões, a árvore é um arquétipo da vida eterna, conectando a terra ao céu. Essa visão é reforçada pela tradição cristã, onde a árvore pode ser vista como uma representação do próprio Cristo, a videira verdadeira, como descrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Nesse contexto, as luzes e enfeites simbolizariam as boas obras e os frutos espirituais que a fé pode produzir. Mas há também uma crítica que não pode ser ignorada: a comercialização extrema da árvore de Natal. Em muitos lugares, o significado espiritual dessa tradição foi praticamente eclipsado por sua função como objeto de consumo. Hoje, vemos árvores gigantescas em shoppings, decoradas com marcas e patrocinadores, e enfeites vendidos por valores exorbitantes. Esse fenômeno reflete uma mudança mais ampla na forma como celebramos o Natal, que muitas vezes prioriza o consumismo em detrimento da reflexão espiritual. Ainda assim, a árvore de Natal continua a resistir como um símbolo de esperança. Em tempos de crise, como guerras e pandemias, ela reaparece como um lembrete de que a vida persiste mesmo nos momentos mais sombrios. Um exemplo emblemático disso ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando soldados alemães e britânicos, em uma trégua espontânea na véspera de Natal, decoraram pequenas árvores e compartilharam um breve momento de paz no meio do caos das trincheiras. Essa história, embora simples, ilustra o poder simbólico da árvore como um catalisador de união e reconciliação. E aqui está a maior revelação de todas. A árvore de Natal não é apenas um símbolo do passado. Ela é um reflexo de quem somos hoje. Ao olharmos para ela, somos convidados a pensar sobre as tradições que escolhemos preservar, os valores que transmitimos às próximas gerações e a forma como nos conectamos uns com os outros. Cada ornamento pendurado em seus galhos, cada luz que brilha é um lembrete de que as histórias que escolhemos contar e recontar moldam nossa identidade coletiva. Agora, deixe-me te perguntar, quando você montar sua árvore neste Natal, qual história ela contará? Será uma celebração de sua fé, uma homenagem às suas raízes culturais, ou simplesmente um momento de alegria e união com aqueles que você ama? Independentemente da resposta, lembre-se de que a verdadeira beleza da árvore de Natal está em sua capacidade de significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Se você chegou até aqui, diga nos comentários qual parte desta história mais te surpreendeu ou emocionou.
Quero muito saber a sua opinião. E antes de irmos, lembre-se de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem você acha que precisa conhecer essas histórias. Na tela final, você encontrará 2 outros vídeos que mergulham em mistérios e tradições igualmente fascinantes. Não perca a oportunidade de continuar explorando a história por trás das tradições que nos cercam. E com isso, encerramos nossa jornada. Que sua próxima árvore de Natal seja não apenas bela, mas também repleta de significado. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.